O silêncio da névoa sobre as águas geladas do Loch Ness era quase absoluto naquela noite, até que um som profundo e estranho quebrou a calmaria. Um rugido gutural que reverberou pela vastidão do lago. Por um momento, a superfície escura parecia pulsar, como se algo enorme se movesse sob a água, arrancando pedaços de escuridão e mistério para emergir no mundo dos vivos. Algo que desafiava explicações racionais, algo que estava lá, mas que ninguém podia tocar, apenas temer. Tudo começou muito antes dos turistas chegarem, antes mesmo de as casas ao redor do lago se transformarem em pousadas e cafés para visitantes. A primeira vez que o monstro do Lago Ness, carinhosamente apelidado de Nessie, foi mencionado em relatos escritos remonta ao século VI. O monge irlandês São Columba teria se deparado com uma besta enorme e assustadora nas águas escuras do lago, salvando um homem de ser atacado. Desde então, a criatura se tornou parte da alma da Escócia, um enigma que permeia o folclore, a ciência e até as discussões mais acaloradas em pubs locais. Mas o que exatamente seria essa criatura? Um plesiosauro sobrevivente? Uma anomalia genética? Ou um pesadelo coletivo que se alimenta do medo e da esperança dos humanos? As investigações começaram no século XX, quando câmeras fotográficas e equipamentos de sonar tornaram possível tentar captar a imagem do monstro que escapava há séculos. Em 1933, o jornal local Inverness Courier publicou o primeiro relato moderno de avistamento, gerando uma onda de interesse que nunca mais cessou. Testemunhas descreveram uma silhueta longa e sinuosa, com um pescoço que surgia da água como uma serpente ancestral. A mais famosa fotografia, tirada pelo cirurgião Robert Kenneth Wilson em 1934, mostrava uma figura obscura e ondulante. Embora sua autenticidade tenha sido contestada por muitos, não há dúvidas de que o mistério aumentou a fascinação global. Ao longo das décadas, centenas de relatos vieram de pescadores, turistas, moradores e até pesquisadores, cada um descrevendo encontros breves e arrepiantes. Ondas que pareciam surgir do nada, reflexos de olhos grandes na superfície do lago, sons não identificados que pareciam gritos ou chamadas. Um som que lembra um rugido baixo e distorcido, o ar pesado carregado de um odor inexplicável, como um cheiro ácido e metálico que jamais fora identificado. O vento soprava entre as árvores ao redor do lago, e com ele carregava uma sensação inquietante de estar sendo observado. Em 1970, uma equipe de cientistas liderada pelo Dr. Robert Rines utilizou tecnologia sonar e conseguiu captar sinais inexplicáveis no fundo do lago. O equipamento detectou objetos enormes com movimentos que pareciam inteligentes, como se uma ou mais criaturas estivessem lá, se escondendo nas profundezas. A equipe chegou a enviar um mini submarino equipado com câmeras, mas as imagens capturadas eram sempre vagas, borrosas, como se a própria criatura manipulasse a percepção humana, mantendo seu segredo sob as águas turvas. Os anos 80 e 90 trouxeram avanços na tecnologia, mas também uma onda crescente de ceticismo. Explicações foram dadas para todos os fenômenos: ondas causadas por barcos,
troncos flutuantes, formações naturais de gás liberado pelo fundo do lago e até ilusões de ótica criadas pela neblina densa e pela luz refletida. Mesmo assim, o número de avistamentos não diminuía. Em 2007, um turista americano chamado John Wilson, em visita à Escócia, capturou um vídeo amador que rapidamente viralizou na internet. Nele, uma forma longa e escura emergia da superfície, ondulando e desaparecendo em questão de segundos. Especialistas analisaram o vídeo por meses e, apesar de algumas dúvidas, nada pôde ser comprovado que fosse fraude. A comunidade local, no entanto, sentiu-se renovada, como se o monstro, de alguma forma, estivesse dizendo: "Estou aqui, eu nunca fui embora." O Lago Ness, com seus 37 quilômetros de comprimento, 2,7 quilômetros de largura e até 230 metros de profundidade, oferece um esconderijo perfeito para uma criatura que desafia as leis da natureza. Para os escoceses, Nessie é mais do que uma lenda. É uma parte viva da cultura, uma entidade que conecta passado e presente, real e imaginário, ciência e superstição. No entanto, há relatos mais recentes, menos conhecidos, que aumentam ainda mais o mistério. Moradores locais falam de noites em que os cães começam a uivar para o nada. Olhos vermelhos aparecem nas margens e sons estranhos ecoam do lago, como se a criatura estivesse irritada ou talvez procurando algo ou alguém. Alguns pescadores juram que perderam barcos inteiros para algo que puxou o casco para as profundezas. Um ataque furtivo e silencioso que deixa apenas ondas e um rastro de medo. Será que Nessie é um vestígio vivo do passado pré-histórico? Ou um guardião misterioso das águas escuras que protege segredos antigos e perigosos? Ou ainda um fenômeno interdimensional que se manifesta nos momentos em que o véu entre realidades fica mais tênue? Cientistas, céticos, entusiastas do paranormal, todos têm suas teorias, mas nenhuma prova definitiva. E enquanto isso, o Lago Ness permanece tranquilo na superfície, um espelho escuro e profundo que guarda em suas águas a criatura que ninguém pode explicar e que talvez jamais devamos tentar encontrar. Então, da próxima vez que você estiver na Escócia e o vento frio soprar através das árvores e a névoa se levantar lentamente sobre as águas, pare um momento e escute. Talvez você ouça o rugido baixo e distante de Nessie, um chamado para os curiosos, um aviso para os imprudentes, porque algumas lendas não estão apenas na história. Elas vivem, respiram e esperam no silêncio das profundezas. Você teria coragem de encarar o que espreita no lago naquela noite escura e silenciosa? Ou será melhor deixar o mistério intacto onde ele pertence, o monstro do Lago Ness, um segredo que nunca foi totalmente revelado, uma sombra que paira na escuridão e uma pergunta que permanece: ele é real? E se for, o que isso realmente significa para nós?